Vamos abrir nossas Bíblias no texto indicado para a meditação neste final de tarde, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, os versículos 22 até o versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 ao versículo 25. Diz a palavra do Senhor assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante dessa palavra maravilhosa e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, não apenas para entender o sentido daquilo que é explicado, sentido falando de entendimento, de compreensão do texto, mas muito mais do que isso, ó Pai, entendendo o que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Fala o nosso coração, ó Pai, de maneira que nós não saiamos deste lugar da mesma maneira que entramos. Nós oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Irmãos queridos, nós estamos caminhando nos cultos à noite na carta de Pedro. Vocês sabem disso, alguns visitantes pela primeira vez hoje, mas nós temos caminhado. De manhã nós vamos andando em Gênesis e à noite nós vamos andando na primeira carta de Pedro. Pedro escreve uma carta aos irmãos, aos crentes que estão espalhados por diversos motivos. A perseguição aos judeus nessa época. Havia uma rebelião em Israel e havia dificuldades, havia perseguição aos judeus, mas havia uma perseguição mais específica ainda aos cristãos. Então, se você era judeu e cristão, então você tinha isso de uma maneira mais difícil ainda. Você era expulso das cidades, você era expulso do convivência com as pessoas, você perdia as suas coisas, as coisas ficavam para trás, você não tinha direito de levar. Então os cristãos andavam por um lado e por outro. Você encontra isso em diversos lugares do Novo Testamento, referências a esse tempo difícil. Esse tempo difícil provavelmente foi escrita um pouco antes da destruição de Jerusalém, ou ao redor disto, pelas tropas romanas. Mas Pedro está escrevendo, está instruindo o povo de Deus, está trazendo essa informação para nós. Perceba você que no texto não há nenhum incentivo de Pedro a que os crentes reajam à opressão através de armas. Não há nenhuma explicação sobre isso, nenhuma indicação de que é necessário nós estarmos reagindo às perseguições. Logo Pedro, aquele que tirou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote quando foram prender a Jesus. Mas aqui ele já foi trabalhado por Deus. Ele não ensina a igreja que ela deve reagir diante das perseguições, mas ele fala diversas coisas que é preciso ter. No começo da carta, já passamos por aquele texto impressionante. Pedro diz que nós precisamos aprender a ter alegria profunda, regozijo, mesmo no meio das tribulações. Então Pedro está falando à igreja que sofre, ao povo de Deus que sofre, está dizendo: precisamos manter nossa alegria. E precisamos ter uma alegria imensa. E aí ele começa a descrever uma série de coisas sobre a perseverança, sobre a fé. E no capítulo 1 ainda passamos por um texto maravilhoso que está no fundo, no cerne disso que está aqui, é o versículo 16, que eu não li agora, no capítulo 1. Versículo 16 está dizendo assim: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus chama o seu povo, ensina o seu povo que devem buscar a santidade como Ele é santo. É evidente que nenhum de nós jamais vai ser santo como Deus é, porque Deus é santo eternamente. E santo nós estamos falando de puro, nós estamos falando sem nódoa, sem pecado, sem mancha, sem erro.
Se nós, por alguma questão maravilhosa, conseguíssemos viver uma completa santidade a partir de hoje, apesar do nosso pecado, se houvesse porventura algum ser humano que a partir dessa data vivesse santidade, nunca seria santo como Deus é, porque o nosso passado, como diz alguém aí, nos condena. Ele fala de nosso pecado lá para trás, mas a palavra está nesta expressão, e então Pedro está dizendo isso. Eu creio profundamente que isso tem a ver sim com a perseverança, com a alegria no meio da tribulação, com a gratidão no meio das dificuldades. Eu creio profundamente, mas agora aqui quando nós chegamos nesse trecho, ele está falando de algo especial que nós precisamos fazer, espelhados na santidade de Deus. E ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, ou seja, nós agora estávamos totalmente condenados à morte, carregados de pecado, e agora nós conhecemos o Evangelho da restauração, do pagamento da dívida, de que agora eu sou uma nova criatura, o Evangelho que me traz paz, porque eu vivo com o Senhor Deus. Então agora eu tendo sido restaurado, eu agora tendo uma nova alma, uma alma justificada. Eu insisto sempre com essa lembrança: não somos justos, mas somos justificados pela obra de Cristo. Então a nossa alma agora está justificada diante de Deus. E aqui, por favor, não tenham essa ideia de justificação que nós temos no dia a dia, que é dar uma desculpa para alguma coisa, arranjar alguma coisa para minorar um defeito, uma falha nossa. Lá nos meus tempos de grupo escolar, isso faz um pouquinho de tempo, né? Grupo escolar, faz tempo mesmo, a gente tinha lá as faltas, e algumas faltas nós podíamos justificar. Então porque tinha um número X de faltas, se você tivesse acima daquele X de falta, você era reprovado por falta, etc. Então algumas faltas podiam ser justificadas, e normalmente era admitida a justificação de falta quando nós levávamos um atestado médico. Eu estava internado, eu estava lá no pronto-socorro, então aí a falta era coberta, aquilo era desculpado no número de faltas que você tinha, para você não ser reprovado por estas benditas faltas. Então às vezes nós temos desculpas para o nosso dia a dia: não foi bem assim, eu não sabia, foi sem querer. Essas coisas que nós procuramos como justificativas. Quando nós estamos falando de justificação diante de Deus, não é isto. A justificação de Deus é feita pelo pagamento. Jesus pagou. A justificação diante de Deus é muito mais do que isso. Não adianta querer chegar lá no Senhor, na presença dele, e falar: desculpa aí, Senhor, eu era ignorante, eu tinha dificuldade, era o meu temperamento, eu era assim mesmo, carne é fraca. Um monte de desculpa que nós arranjamos, fui provocado. Então são esses os nossos argumentos. Nós somos justificados diante de Deus pela obra de Jesus. Era necessário que ele pagasse nosso preço. Essa é a doutrina maravilhosa da justificação. Não é desculpa, é pagamento. É pagamento. Sou declarado justo pelo pagamento, não é por outro motivo. Nos antigos tempos, eu não sei se hoje em dia fala mais isso, você assumia um compromisso de pagamento, você assinava uma nota promissória, alguns chamavam de papagaio, em velhos tempos, não sei se ainda usa isso, e ele dizia que ficava pendurada lá. Então a gente precisava depois tirar aquela nota promissória, talvez lembrando de velhos tempos, que já não são meus tempos mais, onde realmente as notas promissórias ficavam num qualquer ganchinho lá, para alguém lembrar que estava devendo alguma coisa. O Senhor Deus resgatou, não há mais esse escrito da dívida. A Bíblia diz isso para nós, porque Jesus pagou. E nós agora então temos um coração, uma alma purificada nesse sentido, uma alma dos santos, ainda que não sejamos santos, mas dos santos. Mas há algo que nós precisamos fazer, nós precisamos obedecer àquele que é o nosso modelo. Sede santos, porque eu sou santo, diz a palavra. Você olha no Antigo Testamento a outra expressão semelhante que diz assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. É um padrão elevadíssimo. Por que isto? Porque é nosso Pai Celeste, e nós precisamos entender que precisamos agir assim. E aqui Pedro está tratando deste assunto, e ele fala: tendo em vista o amor fraternal não fingido.
O amor fraternal não fingido. Que coisa, meus irmãos. Que tarefa enorme é essa que o Senhor nos dá. Nós temos um padrão que é Deus, e nós devemos amar as pessoas de maneira não fingida. Você sabe do que eu estou falando, você sabe disso na sua vida, você sabe disso, você já viu isso ao seu redor. Pessoas que têm um amor que nós dizemos, isso é amor mesmo? Será que isso é verdadeiramente amor? Um amor que não é fingido, alguma coisa que está dentro do nosso coração, algo que o Senhor Deus dá para nós, algo que surge dentro de nós. Não é só obedecer, mas é algo que deve sair de dentro do nosso coração. E como é difícil trabalhar com os nossos próprios sentimentos. Eu sei que arrogantemente para nós é muito mais fácil trabalhar com os sentimentos dos outros, não é? É fácil você chegar para alguém e falar assim, perdoa, seja melhor, fale de outra maneira. Já sei, é sempre fácil de trabalhar com o sentimento do outro, é fácil, né? Por que você está fazendo assim? Não faz assim. E aí nós vamos com as nossas receitas infalíveis para cuidar das dificuldades dos outros. Mas na verdade, meus irmãos, nós temos que cuidar do nosso coração. Eu não estou falando de egoísmo, eu estou falando daquilo que Deus vai cobrar de nós. E eu preciso aprender a amar de maneira não fingida. Pastor, mas é difícil. Tem umas pessoas que é difícil de amar de maneira não fingida. Eu suporto, eu aguento, eu estou do lado dele, faço de conta que eu não escutei, né? Eu dou um copo d'água para ele ou para ela, seja quem for. Então, mas a Bíblia fala que nós devemos amar no nosso coração. Sabe o que é mais bonito disto? É que Deus nos ama de coração. Você já pensou nisso? Você já pensou nesse aspecto? Deus nos ama de coração. O amor que Ele tem por você e por mim é do coração dEle. É dele, e é nesse sentido que a Bíblia fala que Deus é amor. Ele nos ama porque isso é uma qualidade dEle. Nós somos alvos do amor de Deus. Às vezes a gente pensa assim, ninguém me ama, ninguém me quer, e aí vai aqueles versinhos que se solta por aí. Mas, na verdade, nunca podemos dizer que ninguém nos ama, porque nós temos quem nos ama mais de qualquer outra pessoa. Seu marido te ama, tua mulher te ama, teus filhos te amam, teus pais te amam. Você tem um amigão chegado, como a Bíblia diz, mais chegado às vezes do que um irmão em que você ama. Essa semana eu vi o nome de uma pessoa e lembrei do marido dela, uma pessoa que eu tinha um carinho tão grande por ele, né? E eu escrevi para ela e falei assim, eu conheço uma pessoa com o seu nome, mas ela é viúva de um grande amigo meu. E ela falou, sou eu mesmo. Eu falei, não, que saudade desse amigo. Não tivemos grande convivência de tempo, mas que amizade que nós tínhamos. Conversávamos, chorávamos. Que coisa maravilhosa ter um amigo assim, não é? Então é tão gostoso quando nós podemos expressar esse amor, mas isso ainda é nada perto do que a Bíblia fala do amor com que Deus nos ama. Ele nunca desiste de você, nunca. Por quê? Porque Ele não desiste de você. Então, quando eu penso sobre esse amor não fingido, eu entendo que Deus realmente me ama. E não tenho a menor ideia. Há um termo na teologia que eu gosto muito, que fala que o amor de Deus é incondicional. E isso é a melhor de todas as coisas. É sem condições. Ele não estabelece condições para nos amar. Ele ama porque quer nos amar. E quando você pensa nisso, você deveria deixar de lado todo sentimento de pequenez, de desprezo, de que Deus esqueceu de mim, de que Deus ama mais não sei quem do que a mim, disso, daquilo outro, para você pensar que Ele olhou para você e diz, eu te amo, vem ser meu filho, minha filha. É maravilhoso isto que Deus nos dá, é algo assim especialíssimo. Você já pensou nisso aí onde você está? Que Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você precisa. Você já pensou nisso? Não é porque você está aqui na igreja, ou alguém que está assistindo a gravação, ou qualquer outra coisa, não é por causa disso. Deus ama porque Ele quer te amar. Já pensou nisso? Então Deus nos dá uma tarefa
que é impossível, porque o padrão é impossível, o padrão é o próprio Deus, mas é uma tarefa que Ele dá para nós. Ele dá esta ordem que nós precisamos ser santos como Deus, e como Deus nós precisamos amar as pessoas de maneira incondicional. E é uma ordem que Deus dá para nós, e Deus nos prova. E sabe como Deus nos prova? Colocando pessoas impossíveis de amar ao nosso alcance. Você tem alguém assim que é impossível de amar? Tem alguém que convive com você, que você encontra com ela, às vezes diariamente, às vezes de vez em quando, alguém com quem você conversa e você diz, não, esse aí não dá para eu amar, é muito ruim, é muito ruim, é muito inconveniente, não, só paga bem com mal, eu faço bem e paga com mal, não dá para amar. E Deus coloca no nosso alcance, ao nosso lado, pessoas para provar a nós se somos obedientes a Ele. Ele diz, aprenda a amar, aprenda a amar, e coloca nas nossas mãos isso, porque Deus está procurando nos ensinar que o nosso padrão é Ele mesmo. E quando você estiver desanimando, dizendo, então não dá, lembre-se de que Ele nunca desiste de você, e nós temos esse padrão elevadíssimo para nós. Deixa eu ir a outro apóstolo, deixa eu ir a João. Se você tiver com sua Bíblia, abra na primeira carta de João. João é aquele apóstolo que nós apelidamos na igreja, na escola dominical, chamando de apóstolo do amor, especialmente por essa carta aqui, porque nessa carta ele fala filhinhos, amados, é cheio de palavras assim carinhosas. Mas é bom lembrar que João era um daqueles discípulos de Jesus que certa feita, quando o Senhor passou numa região e as pessoas rejeitaram o Senhor, ele chegou para Jesus e falou assim, autoriza nós vamos pedir fogo do céu para cair sobre essa cidade e consumir todo mundo. É esse João, é o mesmo João, que Senhor, só se o Senhor nos autorizar, e acabou, que esse povo está rejeitando, o Senhor está pensando o quê? Mas esse João agora ele fala, filhinhos, amados. E eu vou começar no capítulo 2, versículos 7 a 11, primeira carta de João, capítulo 2, versos 7 a 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Você já viu isso? Está lá em Pedro, mas também está aqui, e nós já lemos na liturgia hoje, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O Senhor nos ensina sobre o seu imenso amor. O primeiro capítulo aqui de João, da primeira carta, é maravilhoso, maravilhoso. É aquele capítulo que afirma o amor com que Deus nos ama. É aquele capítulo que nos exorta a obedecer ao Senhor e saber que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto, falei decor. Quantos sabem decor lá no primeiro capítulo de João? Ele começa o capítulo 2 aqui com uma afirmação maravilhosa, dizendo, filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Se todavia algum de nós pecarmos, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Ele está dizendo aqui o propósito, que é ensinando a nós a viver de acordo com a vontade do Senhor, como Pedro faz na sua carta. Ele está exortando os crentes, os cristãos, a viverem em amor constante. Não um amor que não tenha um padrão, porque o nosso amor acima de tudo é a Deus. Nesse capítulo 2 mesmo, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Como assim? Então não é para amar as pessoas que estão no mundo? Então afinal, se aquele que é meu irmão na carne, claro, porque irmão na fé eu diria, não está no mundo, mas o irmão na carne, se ele está no mundo eu não preciso amar a ele. Não é isso que ele está falando. Está dizendo que o nosso amor tem que ser centralizado em Deus.
E o versículo 17 diz assim: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. É Deus que é o nosso padrão, é Deus que é o nosso modelo, é o Deus que nos chamou para termos um relacionamento com Ele, nos colocou em profunda comunhão com Ele. E esse Deus é que nos ensina que nós devemos amar uns aos outros constantemente, não um amor qualquer. Eu já preguei aqui na igreja em alguma outra ocasião, no texto que Paulo escreve, agora mais um apóstolo, outro agora, onde ele diz que nós devemos amar uns aos outros e suportar-nos uns aos outros. Eu já disse o sentido grego da palavra: suportar é servir de apoio. Suportar não é aguentar, tá bom, vai, não tem jeito, tem que viver com essa pessoa, então vou suportar, né? Eu suporto meu chefe, eu suporto meu marido, minha esposa, eu suporto meu vizinho, eu suporto não sei quem e tal, então, né, vai lá, não tem outro jeito. Mas quando a Bíblia fala em suportar, é servir de apoio, é muito mais do que apenas, tá, uma forcinha aí, tudo bem, faz de conta que não, qualquer hora eu vou embora, é bom, mas agora eu vou aguentar durante um tempo. Não, suportar é servir de apoio, servir de base. É um ensino bíblico para você e para mim, mas continuo dizendo, isso é muito forte. Ser santo como Deus é, eu sei que não é possível. Ser perfeito como Deus é, eu sei que não é possível. Eu sei perfeitamente que nada disso é possível, absolutamente. Amar de coração não é possível, então deixa para lá, não é importante. Tá bom, é assim uma coisa ideal, é um ideal, mas é impossível, sou pecador. Certa ocasião, uma pessoa foi confrontada numa certa situação, e o argumento dele foi: mas a carne é fraca, a carne é fraca, fiz isso sim, mas é que a carne é fraca. Como assim? Eu não tenho responsabilidade. As pessoas hoje em alguns lugares ainda atribuem isso ao demônio. Não fui eu, foi o demônio que fez. Se o demônio fosse culpado de todos os nossos erros, claro que no dia do juízo final Deus ia julgar o demônio, jogar ele no inferno, e todo mundo estava salvo, porque o culpado seria ele. Não adianta ficar colocando culpa no demônio. Claro, ele é terrível, ele é inimigo, ele é acusador, ele é falso, sim, mas não fica querendo colocar a culpa no demônio, não. É você mesmo, é o seu coração mesmo. Você tem que procurar fazer a vontade do Senhor Deus de coração. E ainda na primeira carta de João, agora eu vou ao capítulo 4, e vou ler dos versículos 7 até o versículo 20, é um texto mais ou menos longo. Se tiver aí a sua Bíblia impressa ou eletrônica, não me importa, você acompanha. A minha tradução aqui, a revista atualizada, segunda edição. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 20, e nós encontramos aí: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que coisa tremenda! Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João, o apóstolo amoroso, caridoso, carinhoso, como nós dizemos aqui, ele está dizendo para você algo fortíssimo na sua vida. Aquele que não ama não conhece. Você diz que conhece a Deus, é mesmo? Você diz que ama a Deus, você diz que é um crente em Deus, mas você não ama. Eu já escutei gente que se declara cristã dizendo assim: eu sou assim mesmo, não perdoo mesmo. Perdoo mesmo não. Se isso acontece na sua vida, analise e peça: Senhor, me ajude a perdoar, que eu preciso. Se você ama o Senhor e há uma dificuldade imensa em amar alguém, perdão é apenas um aspecto do amor. Perdão, o amor é muito mais amplo que perdão, mas é evidente que o perdão está no meio das questões do amor. Então peça: Senhor, me ajuda, Senhor. O Senhor sabe como isso é difícil para mim. Reconheça que isso é uma limitação e não se conforme. Não se conforme. Eu preciso ser moldado pelo Senhor. No hino que nós cantamos aí, numa certa estrofe, ele fala exatamente isso: molda o meu ser. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 12,
ele fala que nós não devemos nos amoldar ao mundo, mas nós devemos seguir o modelo de Deus. Ele é que muda a nossa mente, o nosso coração. Eu vou continuar a ler o texto, porque eu parei no texto aqui, e vou continuar o texto. Eu vou ler o versículo 10. Nisto consiste o amor, 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, como oferecimento, como pagamento pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu de seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Antes de continuar aqui, eu preciso só fazer um parênteses para explicar o versículo 17, talvez em alguma mente, algum coração fica isso. Desculpem, versículo 18, no amor não existe medo. Como assim não existe medo no amor? Se eu sinto o amor com que Deus me ama, se eu sinto o fato de que eu sou alvo do amor de Deus, um amor incondicional, um amor que não vem pelas minhas poderosas obras, pela minha santidade, pela minha dedicação ou qualquer outra coisa parecida, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Não tenho medo de encontrar com Deus. Não tenho mesmo. Não pela minha perfeição, não pelas minhas qualidades, não pelos meus poderosos feitos, mas eu não tenho medo porque eu sei que Ele me ama. E eu agradeço muito a Ele por isso. Então, quem ama o Senhor não tem medo. O medo vem porque somos fracos, né? Mas não devia ter. Nós devemos vencer os medos. Não estou falando de paura, não estou falando de medo de barata, medo de cachorro, medo de inimigo. Eu estou falando medo de encontrar com o Senhor. Medo do que você tem? Do que você tem receio? Do que? Nós devemos estar com o nosso coração em Deus. Há um registro histórico de um homem que era muito sábio no conhecimento humano, um homem de muito conhecimento filosófico e que fazia questão de declarar a inexistência de Deus. E alguém que assistiu sua morte disse que foi a coisa mais horrível que eu já vi, a morte daquele homem. O pavor que ele tinha da morte. Pavor imenso, claro. Se você ama o Senhor, você não tem medo. O amor lança fora o medo. Mas deixa eu fechar, porque o assunto não é propriamente esse agora. Mas nós devemos entender que Deus nos amou tanto e nós precisamos amar as pessoas. Quando Pedro escreve aos irmãos perseguidos, ele está falando: amem, ame, como Deus amou. Deus não nos amou porque nós o buscamos, porque nós levamos belas ofertas, fizemos sacrifícios, construímos enormes lugares de culto. Ele nos ama porque a nossa chamadinha lá na escola dominical está cheia de presença, nunca faltamos. Porque somos dizimistas fiéis, todo mês nós damos o dízimo. Não é por causa disso que Deus nos ama. Ele nos ama porque Ele quer. E você deve amar o seu irmão
e as pessoas estão ao seu alcance com um amor que só pode vir da parte de Deus. Só pode vir da parte de Deus. Pedro diz à igreja perseguida: precisamos amar de coração, com sinceridade, em verdade. É por isso que eu não gosto muito da palavra caridade. Eu sei que ela pode ter conotações boas e corretas, mas eu acho que caridade é só um aspecto de algo muito maior, como a palavra dó também. Eu sei que isso descreve certas atitudes nossas, mas amar é muito mais do que isso. Uma tradução antiga da Bíblia, quando falava sobre amor, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, traduzia a palavra original grega por caridade. E você abre lá 1 Coríntios, no capítulo 13, e você vai ver lá a caridade. E depois, alguns estudiosos analisando, e na língua portuguesa, falaram: não, aqui não é caridade, a palavra que encaixa aqui é amor, e é amor mesmo. É claro que caridade é um aspecto do amor, mas não é muito mais. Devemos amar as pessoas, não por caridade, mas olhar ali uma alma perdida, confusa, rebelde, condenada, caminhando a passos largos para o inferno, o sofrimento eterno, a perdição. E nós devemos amar esta alma, porque tem que ser falado do Senhor para esta pessoa. O que está por trás da palavra de Estevão sendo apedrejado e pedindo: Senhor, não imputes a eles este pecado? O que pode estar por trás das palavras de Estevão? Eu falo, lembre, apedrejamento, pedras sendo jogadas em vocês, seus ossos quebrando. O princípio do apedrejamento não pode ser uma pedra grande que mate imediato, e não pode ser pequena que não cause dano. Você vai sendo esmigalhado. A história, não nas escrituras, mas a história registrada, dizem que Paulo era um homem feio, e muito disso, muitos atribuem, eu com eles, que foi o fato que, lembre-se, Paulo passou por um apedrejamento, foi deixado como morto. Se você imagina o estado físico de Paulo, quando ele passou por um apedrejamento, foi deixado como morto, um corpo todo quebrado. Você já viu alguém com o braço quebrado? Uma fratura exposta? Que coisa horrível. Paulo estava todo quebrado, acharam que ele tinha morrido. Se você reclama de alguns tratamentos ortopédicos hoje, imagina como era naquela época. Ortopedista já não tinha, né? Então, mas imagina o que era. Gesso de jeito nenhum. Imagina como é que ele foi consertado. E no entanto ele prega o amor também, ele prega a palavra para as pessoas, ele manifesta que no seu coração ele desejava que aqueles que estão perdidos se convertessem. Se fosse possível, até ele daria a sua vida a sua salvação, pela salvação dos demais. Isso é amor. Como é que pode uma coisa desta? Quando eu olho para o Senhor e vejo o amor com que Ele me ama, quando eu vejo a paciência que Ele tem comigo, quando eu vejo a misericórdia que vem do Senhor, eu entendo, esse é o padrão, é elevadíssimo. Nós estamos cheios de padrões elevadíssimos nas Escrituras. Nós chamamos Deus de Pai, e nós que somos pais imaginamos: será que eu posso chegar perto do que Deus é como Pai, por mais que eu ame meus filhos? É claro que não. O amor de Deus é perfeito, a paternidade de Deus é perfeita, não há pai como Deus, não há. E eu tenho esse Pai, acima de tudo, acima do meu Pai a quem eu honro, que não vive mais entre nós, mas eu tenho esse Pai maravilhoso, que continua ainda hoje existente, porque vai existir para todo sempre, que eu oro e digo: Pai que está nos céus. São padrões elevados. O perdão de Deus é um perdão incondicional, mas é realizado em Jesus.
Nós devemos aprender a perdoar as pessoas, se for preciso, pagando aquilo que ela está devendo. É complicado, mas é o padrão de Deus, é o modelo de Deus. Eu tenho que ter isso no meu coração. Eu não posso ter ódio no meu coração, por diversos motivos. Primeiro e fundamental, porque Deus diz que não posso ter ódio no meu coração. O motivo acessório é que quem odeia, quem tem amargura, sofre com isso. A palavra diz que a raiz de amargura, ela acaba comigo mesmo. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Eu voltei lá ao texto na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Uma outra tradução, ela trabalha com as palavras e é muito boa também. Aqui está dizendo assim no final do versículo 22, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A outra tradução fala assim, amai-vos calorosamente com pureza de coração. Percebe? É o que está escrito aqui. A pureza de coração vai dizer a sinceridade, a verdade, e aqui fala ardentemente, lá fala em calorosamente. É a mesma verdade, mas é uma tradução bem possível. Eu acho ótima essa tradução para compreender mais o que significa isso que Pedro está dizendo. Amai-vos calorosamente. Não é tá, dessa vez passa, ou tudo bem até ali e tal, mas é um amor intenso e verdadeiro que sai de dentro do nosso coração. Mas como é possível? Isso começa na ação de Deus em nós. Estou em Pedro ainda, capítulo 1, versículo 23 agora. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível. É impossível para quem é gerado apenas na semente humana, na humanidade, é impossível. Mas quando nós somos gerados na verdade de Deus, salvos pela misericórdia de Deus, isso se torna possível. Não é nada que é corruptível, mas é algo que é incorruptível, é o que Deus fez em nós. E você e eu, a nós resta essa grande tarefa de aprender a nos amar mutuamente, de coração, não de maneira fingida, mas na realidade. Não precisa demorar muito para eu pedir para você assim, pense numa pessoa que você tem dificuldade de amar, porque na hora você já está pensando em algum nome, ou alguém, né, ou alguma coisa. Então que tal você diante do Senhor pedir a misericórdia dEle e pedir, Senhor, eu preciso melhorar meu amor, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê forças para eu cumprir a Tua palavra. Fácil não, Senhor. Eu tenho todos os motivos para não amar, todos os motivos para não perdoar, todos os motivos de não querer ver nem pintado num quadro. Então me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu digo a vocês que essa é uma tarefa enorme para qualquer um. Para qualquer um. É uma tarefa que diante dos meus olhos está colocado, diante dos seus olhos também, pela palavra do Senhor. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amai-vos calorosamente, com todo o teu coração.